Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos reunidos como queríamos na igreja, com cada irmão perto um do outro, mas ainda assim nós podemos meditar na palavra do Senhor, aprender sobre ela e crescer mutuamente, sabendo que hoje nós usamos as mídias, o celular, a internet para tantas coisas, para informações, notícias e também agora para aprender da palavra do Senhor. Que Deus abençoe esse tempo. Hoje nós vamos começar o estudo na série, na Epístola de Tiago, um livro tão importante para nós, para aplicarmos as nossas vidas e que Deus fale muito ao seu e ao meu coração também. Então, nesse período agora, vamos estudar o livro de Tiago. E peço ao irmão que, se tiver com a Bíblia aí, abrir no capítulo 1, os versículos do 1 até o 4. Tiago, capítulo 1, do 1 até o 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar? Pai, obrigado porque ainda assim nós podemos nos reunir. Obrigado porque nós podemos ali estar juntos, mesmo na internet, mas que esse tempo seja de aprendizado da Tua Palavra, meditação nela de dia e de noite e sairmos edificados pelo Teu Espírito. Fale aos nossos corações e me usa para a Tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Para começarmos a estudar Tiago, nós temos que então pensar um pouco sobre o contexto da carta, como ela está, para quem que foi direcionada, e entender que Tiago é considerado uma das epístolas gerais. Temos as epístolas paulinas, entre elas pastorais ali para Timóteo, Tito, temos a epístola aos Hebreus, que foi para aquele povo, e também as epístolas gerais, que foram para vários lugares, regiões, nada específico. Dentre 1 Pedro, 2, 1, 2, 3 João, Judas, Apocalipse e também incluindo Tiago, nesse termo epístolas gerais. Tiago foi um servo de Deus e de Cristo Jesus. E qual Tiago escreveu essa carta? Temos 4 possibilidades no Novo Testamento. O primeiro, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus. Outra possibilidade, filho de Alfeu, também um discípulo de Cristo, conhecido como Tiago Menor. E por último, e tem a terceira, que é Tiago, o pai de Judas. E por último, então, Tiago, o irmão de Jesus Cristo. A primeira possibilidade seria possível, sim. Foi um grande proeminente também, o filho de Zebedeu. Porém, Tiago morreu no ano 44. E as perseguições que começaram ali para o povo, para os cristãos, foi a partir de 44 também. Então, a carta não é nessa época, a carta é até em volta de 60, 62 depois de Cristo. Muito provável que seja então o irmão de Jesus Cristo. Ele começou a sua vida ali com Jesus incrédulo, não era um cristão, vamos dizer assim, mas ali em Atos, quando começa já a ressurreição de Jesus, ele já faz parte ali no capítulo 1, quando está orando junto com a sua mãe. Ele está ali com os discípulos, com os primeiros cristãos. No capítulo 15 de Atos, ele é mencionado fazendo um parecer ali em Jerusalém. E Paulo, em Gálatas, ele cita Tiago, quando ele diz: olha, eu estava indo a Jerusalém para encontrar Pedro, mas eu encontrei foi Tiago, o irmão do Senhor. Então é conhecido na Bíblia uma pessoa que realmente foi fiel, que foi um líder forte para a igreja,
e também o autor desta carta. E ele entendia então, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele usa o termo doulos, uma palavra conhecida talvez por alguns como escravo. É aquele que não tem identidade. Lembramos ali talvez de Onésimo com Filemon, um escravo onde quem responde é o seu Senhor. E Tiago, por mais que era irmão de Jesus Cristo, talvez uma forma ali de mostrar grandeza entre os outros, ele diz: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Algo que devemos aprender. Todos nós somos servos de Deus. Não tem servo do pastor, não tem servo do fulano, não servo de cicrano. É servo do Senhor. Ele que é o nosso supremo pastor. E então devemos servir a Ele, ao nosso Deus. E ele direciona as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele diz: saudações. Saudações para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, fazendo talvez uma alusão àqueles que estavam no Antigo Testamento, das tribos, e que eles tinham sido perseguidos e ali no Reino do Sul foram dispersos. E agora, mais uma vez, esses povos, os cristãos ali, estão sendo perseguidos e dispersos. E a gente entende que essa é a mão de Deus na história. Toda a perseguição, toda essa dispersão não foi por acaso. Deus não perdeu o controle da situação, mas Ele estava ali soberanamente governando o seu povo. Então, Tiago agora vai passar isso aos irmãos. Isso é importante nós entendermos antes de começarmos. E a partir do versículo 2, Tiago vai nos dar pareceres legais daquilo que devemos ser como cristãos. Como que a nossa vida prática deve acontecer. O que nós vamos fazer por sermos cristãos. Então temos 2 temas interessantes a tratar aqui. E sobre isso, é entender, meu irmão, você e eu devemos entender que Deus está no controle em toda e qualquer situação. Deus não foge, Deus ele não nos abandona. E o nosso sentimento é de gratidão a esse Deus, um sentimento de aprendizado. E é isso que Tiago nos ensina nesses versículos. Então, o primeiro tema que nós vemos aqui que Tiago coloca nessa discussão, vamos dizer assim, nessa epístola, é a provação e a alegria. Como que isso pode caminhar junto, a provação e a alegria? Nós podemos pensar na provação como as dores, as doenças, a morte, o desemprego e tantas outras coisas. Como que isso pode caminhar com a alegria? É interessante pensar no versículo 2, quando ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O passardes por várias provações ali, a ideia é, considere isso. A palavra que Tiago quer usar, olha, considere o passar pelas provações, considere a alegria passar pelas provações. Então não pense que isso tudo é por acaso, que nós estamos sofrendo, aquele mal de Gabriel, tudo é eu, tudo é comigo, um vitimismo. Não, pense nisso como Deus trabalhando em nós e por meio de nós. Isso é muito importante e Tiago quer mostrar isso, o passar por várias provações. Aqui Tiago, tanto no versículo 2 e 3, ele usa palavras diferentes para provações. A primeira é peirasmos, a ideia de uma tentação que seja pelas nossas próprias concupiscências, pelo próprio Satanás, tentações. E no segundo ele usa dokimenion, que é uma palavra relacionada a teste e aprovado, de uma pessoa aprovada. No entendimento aqui, Tiago não quer fazer essa distinção, ele usa 2 palavras para falar a mesma coisa. Seja num teste, seja numa aprovação, seja no que for, como que a sua vida está lidando, passe com alegria. Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, no versículo 29, capítulo 1, ele diz,
agora vocês têm a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer. E entender que padecer por Cristo pode ser a gente ficar doente, pode ser nós termos algum dano, até mesmo a morte. Mas nós temos esta graça agora. Nós conhecemos a Cristo e podemos até morrer pelo nome de Cristo, mas que isso não é vão aos olhos de Deus. Nós vemos isso com os mártires ali no primeiro século e tanto na história da igreja, que morreram por causa do nome do Evangelho, não se calaram. Eles foram firmes na defesa do Evangelho. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, olha, aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. É bíblico isso. Uma vida cristã, meus irmãos, provavelmente vai gerar uma vida de perseguição. A sociedade mostra isso. Olha, o Evangelho é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então não tem como o mundo amar o Evangelho, sendo que ele não conhece. É apenas loucura. Então sim, seremos perseguidos. E isso traz em nós um sentimento de ficarmos indignados. Olha, estou indignado pelo o que tem acontecido. Indignado pelas situações ruins do país, corrupção, pessoas que deveriam ser presas, elas estão soltas e tantas outras coisas, doença. O que nós vamos fazer? Eu estou indignado. Mas é pensarmos como Asaf. Ele estava indignado com a prosperidade dos ímpios, como aquelas pessoas caminhavam com Deus, não caminhavam com Deus na verdade, e ainda assim estava tudo bem. E ele diz que aquelas coisas que ele estava refletindo era grande demais para ele, ele não conseguia, até que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim dessas pessoas. Uma vida sem Deus já é a própria perdição. Então, a recompensa dessas pessoas é a própria condenação. Então, a indignação não serve para nós. É triste sim, mas é entender que Deus ainda assim está no controle, que Deus está nos sustentando e que a nossa vida realmente importa nos céus. O Salmo 73 mostra isso para nós, irmãos. Possamos olhar para Jesus. É Ele que é a nossa alegria, é Ele que nos traz paz ao coração. Se olharmos de fato para as dificuldades, para o que tem acontecido, nós vamos ficar desanimados, ficarmos tristes com a situação de tantas coisas que não vão bem, mas possamos nos espelhar em Jesus, possamos caminhar com Cristo. Ele é a nossa alegria. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele vai dizer que há três modos de surgir as provações. A primeira procede da nossa humanidade. Nós temos provações porque nós somos humanos. E isso tem a ver com com o mundo que nós vivemos. E não só para nós, mas para todos. A doença, ela pode vir para os bons e para os maus, para os ímpios e para os justos. Um acidente, uma catástrofe, tudo isso pode vir, um desemprego. Não porque um é melhor que o outro, mas porque estamos aqui neste mundo, num mundo caído. Então vai haver sim essas tristezas, o medo, vai reinar porque nós somos humanos. Isso faz parte dessa natureza caída. Um outro procede as provações também por causa do pecado, por causa da pecaminosidade. Uma pessoa que viveu a vida inteira fumando ali, ela vai ter a consequência disso. A sua saúde, o seu pulmão não vai responder bem. E com câncer, por exemplo, é ruim, mas por causa desse pecado, dessa pecaminosidade. Uma pessoa que bebeu e pegou a direção no trânsito, causou um acidente por causa dessa pecaminosidade. Uma pessoa, por causa da imoralidade sexual, contraiu doenças sexuais. Então, tudo isso tem a ver com essa pecaminosidade, porque nós também somos pecadores e as pessoas também não conhecem a Cristo.
E também o cristão deve entender que procede porque ele é um cristão. A aprovação ela vem para o crente porque ele é cristão também. E são coisas relacionadas a Cristo, porque nós não vamos mentir na empresa. Então você pode até perder o seu emprego porque você não mentiu, porque você é justo, você não quer fazer parte ali da corrupção ali dentro. Você pode ser visto com maus olhos na família por estar sempre querendo fazer o bem, o certinho. E isso é uma forma também de provação daquilo que Deus faz para nós, para crescimento, meus irmãos. Isso é muito importante nós conhecermos. A provação ela vai estar sempre ali. Aqui Tiago não está discutindo se você vai passar ou não pelas provações, mas você vai passar e o que deve ser feito. Ninguém está isento disso. Uma pessoa de 20, de 30, 50, 100 anos, ela vai falar que passou por muitas provações na sua vida. Não é nenhuma nem duas, são várias e várias e várias. E algo que nós devemos aprender, as provações não devem ser passadas com murmuração. Lembrar do povo no Egito que teve ali o seu tempo caminhando e apenas murmurando, em vez de um crescimento espiritual. O que devemos fazer? Alegria. Então, como podemos juntar as provações com a alegria? Nós podemos entendendo o que de fato Cristo fez por nós. Nós podemos, quando estamos tristes, angustiados, doentes, acamados, pegar as Escrituras, ler e ouvir a voz de Deus aos nossos corações. É saber que esses dias de turbulências, dias de provações vai passar. Nós vamos aprender com elas. Quantas vezes, meus irmãos, vocês não passaram por momentos assim e olhou para trás e viu a boa mão de Deus sobre nós? E a provação é isso. Seja com a tentação que nós temos que fugir, como José, ou pedir a Deus para que nos livre das tentações, e também da mesma forma com as provações que Deus nos coloca para crescimento. Que possamos de fato ser crentes maduros em relação a isso, passar com alegria. Isso não isenta o choro, isso não isenta a dor, esse sofrimento que nós passamos, por exemplo, com um ente querido que morre. Aqui Tiago está falando, não chore, não sofra, não é isso, mas é entender que até nisso Deus ele está no controle e Deus quer nos ensinar. Um desemprego, como que um desemprego pode ser bom, vamos dizer assim, pode ser passado com alegria. É entender que em toda e qualquer situação é Deus que sustenta a sua vida, meu irmão. Saber que talvez numa pandemia como essa, que você ficou em casa uma semana, o que eu aprendo com isso? Será que faltou alguma coisa na minha casa? Será que Deus esqueceu de mim? Eu tenho certeza que Ele está provendo. Mesmo que quando usa outras pessoas, quando pessoas são tocadas e levam alimento para você, isso é a boa mão de Deus que nos sustenta. Entender que não é o nosso trabalho que vai nos sustentar, mas é Deus, na sua graça e misericórdia. Uma doença, como que isso pode ser bom? Um câncer, como que um câncer pode ser passado com alegria? É essa dependência de Deus, meus irmãos. É saber que um momento de dor, de sofrimento, pode ser para a glória de Deus, numa conversão, por exemplo. Como nós temos orado pela tia da Karina, que está doente. Nós temos a certeza que Deus pode sim tocar no coração dos filhos dela, para que eles entendam a boa mão de Deus. Momentos de tristeza, pode sim ser para a glória de Deus. Então nada foge do controle e deve ser passados com alegria, sabendo que Deus não nos abandona. E é isso que nós devemos. A maior motivação que nós temos disso, de passar com alegria, é o próprio Cristo.
Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou, em Filipenses 2 fala, ele ficou ali na forma de servo, ele morreu a morte de cruz, e ele então sofreu no nosso lugar. Hebreus vai dizer para nós considerarmos isso, o passar pelas provações, porque Jesus, ele morreu, ele suportou tamanha oposição dos pecados, e que nós não possamos nos afadigar em nossas almas, que o passar pelas provações não seja algo para nós ficarmos amargurados, tristes, sem consolo, mas olhando para Jesus, sabendo que Ele é a nossa alegria, é Ele que nos sustenta. Por isso a provação, ela tem como caminhar com alegria. Então ele diz, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação com alegria, ela deve produzir perseverança, meus irmãos. E é isso que nós vamos ver então nesse segundo tema. O primeiro, a aprovação e a alegria, como que isso pode caminhar junto. E agora, a perseverança e a maturidade. Como que a perseverança ela produz a maturidade? Isso também é muito importante. Ele começa dizendo, olha, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. E o que é? E o que é perseverança? Perseverança é suportar com paciência essa tensão entre o agora, onde nós caminhamos com fé, com as dificuldades e tudo, mas também o futuro, a vida com Deus, a vida no reino celestial. É isso, a perseverança está ligada com a esperança. Não são termos diferentes ou distintos, são termos que podem ser caminhados juntos. E isso é muito importante, meus irmãos. Saber que a perseverança tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Uma pessoa que não desiste, uma pessoa perseverante, nós usamos isso no dia a dia. Quando, por exemplo, um atleta, ele está correndo e ele está cansado, e tem os corredores atrás ali para alcançá-lo, e ele está vendo ali a linha de fundo, e ele corre com perseverança, e no final a matéria diz no jornal, fulano de tal foi perseverante, permaneceu firme, ou um atleta que tem as dificuldades de locomoção, e ele está ali perseverando. Nós conhecemos muito bem esse termo, e na palavra de Deus é muito mais, porque a perseverança tem a ver com o que Cristo fez, e nós caminhamos agora nessa direção do alvo, que é Cristo Jesus. Como diz em Hebreus, corram com perseverança a corrida que já está proposta. Não é uma corrida que nós não conhecemos, ou uma corrida que é do acaso, mas uma corrida que Deus já preparou para nós. Olhando para as testemunhas aqui ao lado, esses testemunhos daquilo que eles já passaram, pelos heróis da fé, e principalmente para o alvo, que é Jesus. Corram com perseverança. Então, tirem o pecado que tenazmente vos assedia, possamos correr com perseverança. É aquele corredor que chega até o final, que ele não desiste no caminho, mesmo com as dores, mesmo com a luta, mesmo com as pernas doendo, mesmo com sede, ele vai até o final. E é assim que nós devemos então, com a nossa vida cristã, ser perseverantes. As provações são para nos deixar perseverantes, e a perseverança para nos deixar pessoas íntegras, pessoas maduras, perfeitas. Paulo usa muito esse termo, por exemplo, em Colossenses, quando ele diz que ele se afadiga para que os homens se tornem perfeitos em Cristo. Então, perfeito não é uma pessoa sem pecado, uma pessoa sem mácula. Não, é uma pessoa que em Cristo ele se torna perfeito. Ele, Jesus, é o sacrifício perfeito. Devemos viver uma vida que agrade a Deus. Então, pessoa perfeita, quando a gente vê isso na Bíblia, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem os pecados ali conduzindo a sua vida, mas uma vida de santidade a Deus. E nós não devemos caminhar com imaturidade. A imaturidade, ela pode gerar vários conflitos na nossa vida. Uma delas é a impaciência.
Se nós não somos maduros, nós não vamos ser pacientes. Nós vamos ver uma situação e já queremos agir sem pensar, sem orar, sem entender a vontade de Deus. Podemos lembrar de Abraão, quando ele estava ali, sabendo que ia ter o seu filho, e com um pouco então de imaturidade, ele coabitou com Agar, e isso gerou um problema. Não era assim que Deus queria. Moisés, quando ele viu o povo sendo ali judiado ali, e isso pesou o seu coração, e ele matou o egípcio. Isso trouxe consequências, ele teve que fugir para o deserto. Sansão foi levantado para ser juiz e não cuidou de fato daquilo que deveria ser preservado. A sua força de fato não estava no cabelo em si, mas isso mostrou uma falta de fé a Deus e perdeu sim as suas forças, mostrando uma imaturidade. E Pedro também. Pedro, um dos apóstolos de Cristo, tendo uma imaturidade quando corta a orelha de Malco. Tanto é que ele estava afoito porque não queria que Jesus fosse morto, mas poucas horas depois ele nega Jesus. Mas depois desse tempo aí a sua maturidade veio e ele foi um dos grandes líderes da igreja. Então a gente vê que a imaturidade pode gerar uma impaciência. Precisamos ser maduros na fé. Por isso que as provações nos transformam e nos deixam mais maduros. Mais maduros. O pastor Hernandes também tem uma frase que fala sobre isso. Ele diz: Deus prova para produzir o melhor de nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. Deus, ele quer de fato, então, com a provação, nos tornar melhores. É a ideia de lapidar, de um teste. E isso é muito importante para nós, irmãos. Antes de trabalharmos para Deus, Ele vai nos moldar. Ele vai nos moldar. E a aprovação faz parte disso. A perseverança é parte desse processo para nos deixarmos perfeitos para Deus, para Ele nos usar. Somente quando Deus cuidou do seu povo ali, podemos pensar em Abraão. Ele se torna um homem segundo um homem de fé. Abraão se torna um homem de fé, o pai da fé. Moisés, o líder ali, caminhou com o povo, e isso é muito importante. Sansão, na sua vida, na sua morte, matou mais do que na sua vida. E Pedro, esse líder. Deus, ele trabalha em nós, ele usa a circunstância para moldar o nosso caráter. Se nós não queremos que o nosso caráter seja moldado pelo nosso Deus, nós temos uma grande dificuldade. É um grande problema. A paciência, por exemplo, você não tem apenas lendo um livro sobre paciência. Isso é muito pouco. O que você aprende com o livro de paciência? Talvez algumas coisas do que não fazer. Mas quando precisar de um momento de paciência, você talvez se estoure porque você não aprendeu na prática. A aprovação é para isso. Deus usa essa circunstância para moldar o nosso caráter. Se queremos paciência, teremos momentos para testarmos a nossa paciência. Se orarmos para sermos honestos, justos, piedosos, vamos ter momentos assim, momentos de intimidade com o nosso Deus. E é por isso que devemos ser perseverantes, perseverantes na oração, perseverantes na vida com Deus, perseverantes naquilo que agrada ao nosso Deus e com as provações da mesma maneira. Não desistir, não chutar o balde e falar que nós não conseguimos, mas é olhar para Cristo e entender que Ele é o principal motivo, a motivação para caminharmos perseverantes. E eu quero finalizar esse ponto lendo um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 16 a 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno
peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que possamos de fato caminhar dessa maneira, não desanimados. Mesmo que esse homem daqui, mesmo que esse corpo até se mutile, perca algum membro, o nosso interior possa estar renovado, alegre em Deus. E isso é muito importante. Lembrarmos dos nossos irmãos ali em Atos, quando estavam presos, eles cantavam hinos de louvor e alegria. Isso é loucura. Por isso que o mundo não entende como que alguém que está sofrendo pode estar alegre cantando hinos ao Senhor. Porque os velórios dos crentes têm hinos, cânticos, sendo que é um momento tão triste. É uma forma como nós temos de também adorar ao Senhor em meio ao sofrimento. E que a nossa leve e momentânea tribulação seja um peso, lembrando do que é eterno. Vai passar, meu irmão. Essa tribulação, esse peso, essa dificuldade vai passar. Talvez na sua história você já viu isso. Uma dificuldade que você passou e Deus confortou o seu coração. Depois veio outra e Deus foi moldando o seu caráter. Você foi tendo um crescimento espiritual. Isso é dom e graça de Deus. E a minha oração, o meu desejo é que os irmãos realmente entendam que as provações, que aquilo que Deus coloca em nós e para nós é um crescimento. Que não possamos desanimar, mas estar animados, alegres no que Deus vai fazer por nós, em nós e através de nós também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque mesmo em meios de luta, dias difíceis, o Senhor cuida dos nossos corações. Que a ansiedade possa ir embora, que o medo possa ir embora, que tudo aquilo que está talvez corroendo o nosso coração possa de fato ser acalmado pelo Senhor. Que possamos buscar na Tua Palavra o refrigério, possamos buscar numa conversa o refrigério, nas boas músicas que falam do Senhor e da Tua Palavra, possam trazer o refrigério para a nossa alma. Que o Teu Espírito conforte os nossos corações, que possamos perseverar, possamos lutar, Senhor, até as nossas forças, até que nós não tenhamos mais forças mas que nós não possamos desistir. Nos ajude, Senhor, precisamos do Senhor. Obrigado porque ainda assim a Tua Palavra ela é exposta, que isso nunca falte para nós. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, que a partir de amanhã, provavelmente vai voltar ao normal. E vamos então nos falando durante a semana também. Que Deus abençoe, fiquem com Deus.